A paz do Senhor, meus queridos, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais um EBD em estudo. Esse canal é gravado aqui na Assembleia de Deus da Congregação da Boa Esperança, Parnamirim, RN. Ele é pastorado pelo pastor Georgen Silva. Eu me chamo Irmão Salomão, está comigo o professor Isaías Nascimento. Paz do Senhor. Nós vamos comentar essa lição tão maravilhosa, tão rica, né? Antes da gente comentar, eu peço que você curte o canal, inscreva no canal, comente e compartilhe. Quando você curte a aula, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim ele vai passando para outras pessoas e assim a palavra de Deus ela é proclamada aos quatro cantos da terra, que é o intuito desse canal. Nós vamos comentar a lição de número 4, que tem como tema Jesus, o pão da vida. O texto básico, eu digo que é a primeira base da lição, está lá em João, capítulo 6, versículo 48, um texto bem pequenininho que diz assim: eu sou o pão da vida, e muito rico, né? Ele diz que eu sou o pão da vida. A verdade prática nos diz assim, que Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. A segunda base da lição você vai encontrar na leitura bíblica em classe, que é muito importante que você lê com seus alunos, é o que vai dar base ao estudo. Você vai encontrar lá no Evangelho de João, capítulo número 6, do versículo 1 ao versículo número 14. Leia na classe com seus alunos, é importantíssimo. Já entrando na introdução, ou uma pequena parcela da introdução, o Evangelho de João apresenta Jesus como pão da vida, destacando sua missão de oferecer sustento espiritual e vida eterna ao pecador. Nesse texto que a gente vai ler, exatamente no capítulo 6, ele vai apresentar Jesus como pão da vida, um alimento espiritual. Assim como o pão físico ele é indispensável para a sobrevivência do corpo, o Senhor Jesus é essencial para a saúde da alma, pois somente Ele pode saciar a nossa sede ou a nossa fome de Deus. É imprescindível a gente entender sobre esse texto, esse capítulo 6, porque fala sobre esse pão que traz vida eterna, que traz saúde. E a gente vai ver que no texto o Senhor Jesus multiplicou os pães e os peixes para saciar a fome de uma grande multidão. A gente vai ver ao longo desse estudo falando sobre isso. No entanto, ele notou que as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais, preocupando-se unicamente em satisfazer a sua fome, aquela fome imediata, a fome do corpo, mas a fome da alma a gente só vai saciar ou suplantar ela com Jesus, que é o pão da vida. E nessa lição ela vai ser mostrada muito bem sobre isso, mostrar Jesus como o pão da vida, aonde ele chega, que ele sacia a fome, jamais vamos ter fome, porque o corpo, o espiritual, ele é saciado pelo pão da vida que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém, meus irmãos, graças por mais essa oportunidade que Deus tem nos dado para estarmos aqui, para compartilharmos com vocês, né, e vocês conosco, mais um grande ensinamento trazido aqui nas nossas lições da Palavra de Deus. Meus irmãos, vamos entrar agora no nosso primeiro, não é isso, Salomão? Primeiro tópico, que diz que Jesus, a multiplicação e o milagre, Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Então, como o nosso texto áureo aqui já deixou muito claro, vamos falar sobre esse simbolismo de Jesus, que é ele como o pão. Como Salomão já colocou aqui, ele é o pão que alimenta a nossa fome espiritual, a fome de Deus, aquele vazio existencial que só Deus, que todo ser humano tem esse vazio existencial, que só Deus pode suprir mesmo esse vazio. Então, o pão, simbolizando Jesus, ele nos dá esse direcionamento de Jesus como esse alimento espiritual que supre a nossa necessidade de Deus. É um grande simbolismo
de Jesus. Na própria última ceia, antes dele ser morto, ele diz, quando ele parte o pão, este é o meu corpo que é partido por vós. Então ele estava partindo um pão, esse simbolismo realmente de Jesus como sendo aquele que supre a nossa necessidade espiritual. Meus queridos, aqui o nosso autor, ele traz aquele grande milagre da multiplicação de peixes e pães, na qual Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas ali com poucos pães e poucos peixinhos. Isso mostra que Jesus, ele é um Deus do impossível, ele é o Deus do milagre, ele é aquele que pode fazer o que mais ninguém pode fazer. Nesse momento, o Senhor mostra que realmente ele era o Messias prometido, que ele realmente era o Filho de Deus, porque ninguém poderia alimentar milhares de pessoas apenas com poucos pães e poucos peixes. Ali o Senhor demonstra todo o seu poder. Agora é interessante que o Senhor, ele se move de íntima compaixão para com a multidão. Ele sabe que aquela multidão está com ele já há muito tempo. E até aquela hora, ela não havia ainda sido alimentada. E o Senhor chega e manda os seus discípulos alimentar aquela multidão. E os discípulos, a priori, eles estranham, como todo homem natural, porque o homem natural discerne as coisas de forma natural. O homem espiritual discerne as coisas espiritualmente. Então, naquele momento, os discípulos, eles não entenderam aquilo. Como é que nós vamos alimentar, Senhor, todas essas pessoas com apenas esse pequeno suprimento que nós temos aqui? Mas Jesus manda aquelas pessoas se assentassem em grupos e começa a partir, a compartilhar e sacia, de modo que até sobra ali, né, alguns cestos ainda com pães e tudo mais. Meus queridos, então aqui é interessante lembrarmos que Jesus, nesse simbolismo aí do pão, ele pode saciar, aquela multidão também pode simbolizar todo aquele que se achega ao Senhor com a necessidade da fome espiritual. Aquele pão ali simboliza isso. Jesus, ele dá o pão àquele que está faminto. Espiritualmente falando, Jesus, ele é o pão da vida para aquele Salomão que está faminto. Amém. O segundo ponto vai falar sobre o milagre. Antes da gente decorrer sobre esse segundo ponto, é importante a gente ressaltar o que são milagres, o que é milagre. Segundo a palavra do Senhor, são obras de origem e poder sobrenaturais, certo? E eles funcionam como um sinal ou uma marca de quê? Da autoridade de Deus. Então, quando você presencia um milagre, você vê um milagre que atinge que é o sobrenatural de Deus, não está na área natural, mas no sobrenatural de Deus, ele serve para destacar a autoridade e o poder de Deus. Não serve para a exaltação humana, porque muitos acham que, olha, eu orei e tal pessoa recebeu o milagre, foi eu. Não, não foi. É Deus que realiza o milagre. Toda a glória, todo o poder é para Deus. E o maior milagre, segundo 1 Coríntios capítulo 15, é a ressurreição de Jesus Cristo, no qual nós estamos firmados na ressurreição. Morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Esse é um pequeno a introdução sobre o milagre, mas na lição nos diz assim, como o único milagre mencionado nos 4 evangelhos, você vai ver que essa multiplicação dos pães e dos peixes, ele é mencionado nos 4 evangelhos. O evangelista procura mostrar a multiplicação dos pães e peixes nesses capítulos como uma manifestação do poder ilimitado de Jesus. Então, ele procura mostrar ali a deidade de Jesus, que Jesus é Deus. Vimos no trimestre passado, falando muito bem sobre isso, e o Verbo se fez carne. E ele diz assim, por essa razão, ele destaca a imagem de Jesus Cristo ao alimentar uma imensa multidão composta por homens e mulheres, jovens e crianças, que o seguiam.
Talvez ali a boa parte, eu não podemos dizer enquanto porque a gente não conhece o coração, mas muitos ali procuravam seguir a Jesus não pelo propósito de adorá-lo, de servi-lo, não, mas pois por esperar alguma coisa em troca de Jesus, porque presenciavam grandes milagres que Jesus realizava e a multidão o seguia, apertava-o, certo? Então, ele multiplicou os pães e os peixes e muitos comeram ali. Ele diz assim, na sua narrativa, João revela o poder criador e divino que é capaz de trazer à existência aquilo anteriormente que não existia. Então, já mostrando o poder de Jesus ali como Deus. Ele trouxe à existência a coisa que não existe. De 5 pães e 2 peixinhos, né? Lembra, Moisés? De 2 peixinhos, multiplicou em vários. De 5 pães, mais de 5.000 foram alimentados. Mostra o poder de Deus. Então, assim, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes distingue-se dos milagres de cura e de outros tipos de milagre que se realizou. Isso foi o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Moisés. Ok, meus irmãos, chegamos agora no nosso terceiro subtópico desse primeiro tópico da nossa lição. Estamos falando sobre um dos milagres mais interessantes no sentido de abrangência, né? Porque até mesmo aquele que não é cristão conhece essa narrativa, conhece essa história, né? Da multiplicação de Jesus, que Jesus fez do pães e peixes. Vimos o milagre, agora vamos ver, meus queridos, o interesse da multidão, ok? Então é importante sabermos, meus irmãos, que, infelizmente, o interesse da multidão naquele momento, Jesus estava trazendo algo muito mais profundo, algo muito mais poderoso, algo muito mais abrangente e transformaria mesmo a vida do pecador. Não era apenas um milagre, porque você pode receber um milagre em sua vida, qualquer que seja esse milagre, por mais maravilhoso que seja. Aliás, todos os milagres ele tem essa característica de ser algo maravilhoso, sobrenatural. Porém, meus irmãos, meu amigo, se você não tiver a sua vida entregue ao Senhor, esse milagre um dia vai passar. Isso vai acabar. O maior milagre que Deus pode fazer na vida do ser humano é a salvação da sua alma. E este foi o evangelho que Jesus veio trazer e pregar para a multidão. Aqui o nosso autor ele diz que por alguns dias a multidão, uma grande multidão vinha realmente ali próximo do Senhor. Jesus esperava estar em locais separados apenas com seus discípulos, mas mesmo assim a multidão o seguia. Por quê? Porque a multidão queria ver e queria receber milagres. Meus irmãos, é necessário nós falarmos também que isso acontecia já. Porque, veja só, antes de Jesus vieram muitas outras pessoas, até mesmo pós-Jesus, dizendo-se o Cristo, ok? E uma das características realmente dessas pessoas era trazer algo diferente, algo diferenciado. E isso atrai a multidão. Só que isso é muito perigoso. Veja que isso acontecia naquele tempo com Cristo e acontece também, Salomão, nos nossos dias de hoje. Verdade. Nos nossos dias. Muitas pessoas têm procurado o Evangelho do Senhor, muitas pessoas têm procurado a Deus, mas não por aquilo que Ele é realmente, o Salvador da nossa alma. O nosso Deus Redentor, aquele que pode justificar os nossos pecados diante de Deus. Não, as pessoas estão procurando a Deus para serem prósperas financeiramente. As pessoas estão procurando ao Senhor para obter algo que perece, que fica aqui nessa vida. Então, Jesus aqui, veja só, em João 6,27, veja o que ele diz àquela multidão. É um grande ensinamento, foi para aquele povo e também é para os nossos dias. Veja só, trabalhai não pela comida que perece, coisas efêmeras, coisas que ficam aqui nessa terra, ok? Veja que Jesus faz um paralelo entre as coisas que perecem e as coisas eternas. Ele diz, mas pela comida que permanece para a vida eterna, ou seja, a salvação que era Ele mesmo ali encarnado, ok? E o verbo se fez carne, a palavra se fez carne, o reino de Deus chegou, Jesus ele é a salvação.
a qual o Filho do Homem, se referindo a si mesmo, ok? Vos dará, porque a este, Jesus, a ele mesmo, o Pai, Deus, o selou. Então, meus irmãos, aqui Jesus deixa muito claro que você, nos dias de hoje, as pessoas no tempo dele, infelizmente, procuravam a seguir a Cristo, não por aquilo que ele podia realmente proporcionar de maneira eterna, verdadeiramente eterna, não, mas apenas para suprir, como o nosso professor Salomão já colocou aqui, uma necessidade imediata. Qual a sua procura diante do Senhor? O que você está fazendo para o reino de Deus? Aponta para a eternidade ou apenas aponta para suprir uma necessidade efêmera, passageira e primária na sua vida? É uma pergunta que fica, Salomão, para todos nós. Amém. Com isso concluímos o primeiro tópico. Vamos entrar no segundo tópico da lição, que nos diz assim: Jesus desafia a fé dos discípulos. Esse desafio é importante para nós. Primeiro ponto diz assim: Jesus subiu ao monte. O autor ele deixa aqui claro sobre a posição, onde seria este monte. Que monte seria este? Ele nos pergunta. Não existe uma designação específica para a localidade deste monte, tal como toda a região montanhosa, que havia algumas elevações no terreno que, embora não fossem particularmente altas, podia servir como local adequado para Jesus se dirigir aos seus discípulos e à multidão. Ele fala que não havia um local específico e a Bíblia não relata qual seria esse monte. Assim ele subiu ao monte e assentou-se com os seus discípulos. Quer dizer, a partir dali, nosso Senhor visitou a multidão que se dirigiu ao seu encontro. Ele simplesmente, Jesus faz um teste com o seu discípulo. O que é que ele diz aqui? Decidiu testar os seus discípulos, inclusive Filipe ele perguntou a Filipe, onde, João capítulo 6, o versículo 5, o versículo 6 diz assim: onde compraremos pão para este comer? Quer dizer, essa pergunta, como se estivesse fazendo um teste para os discípulos. Ele dizia: Senhor, o discípulo responde, acho que, assim, usando as minhas palavras, não da Bíblia, diz assim: olha, nem todo o dinheiro do mundo daria para conseguir comprar pão para essa imensa multidão, que se alimentou mais de 5.000 pessoas. Teria que ser uma quantidade imensa. E ele e um discípulo, temos aqui um jovem que tem 5 pães e 2 peixinhos. O que é que ele está querendo mostrar com isso? Relacionamento com Jesus. Quem tem um relacionamento sincero com Jesus, ele sabe da capacidade do Deus a quem ele serve. Então não vai duvidar, não vai ficar estarrecido quando ele fizer uma pergunta, porque lembra, Isaías, ele sabe a quem está servindo, ele conhece a Jesus, ele conhece a Deus. Ele diz aqui, todo o relacionamento de Jesus com os seus discípulos estava sempre fundamentado em um ensinamento. Você pode ver que esse relacionamento que Jesus tinha com os seus discípulos, às vezes parecia uma pergunta até mesmo equivocada, mas tinha ensinamento, tinha lições que Jesus estava passando para os seus discípulos. Então é importante você, no texto que nós estamos ensinando aqui, a lição é fundamentada, há um grande ensinamento, como o professor Isaías falou. As pessoas procuram Jesus porque é coisa banal, mas a coisa mais importante que devemos procurar Jesus e andar em comunhão com Ele é a nossa necessidade espiritual. Sempre vai faltar em nós. Só é preenchida com Cristo Jesus na nossa vida. Mas é isso. Glória a Deus, meus irmãos. Chegamos agora ao nosso segundo subtópico, do tópico 2, que estamos falando sobre esse grande Jesus desafia a fé dos seus discípulos. Né? Mas qual foi esse desafio que Jesus lançou para os seus discípulos? Veja só, meus irmãos, como Salomão já pontuou aqui, impossível seria para os discípulos, humanamente falando, realizar aquela obra. Muito poucos pães,
muito poucos peixes, porém uma grande multidão. Então, meus irmãos, veja só, esses mesmos discípulos que estavam ali com Jesus iam posteriormente serem comissionados para fazer a obra de Deus nessa terra. Veja que é esse momento desse milagre, desse partilhar de pão. Entenda, Jesus partilha o pão. Jesus como ele sendo o verbo, ok? O pão simbolizando também ele, mas também a sua palavra, o seu evangelho. Os discípulos, os comissionados, os servos que iam conceder ali aquele pão para a multidão. Então o desafio ia muito mais além, a lição que Jesus queria ensinar ia muito mais além daquilo que os próprios discípulos poderiam enxergar ali. Ali Jesus estava já demonstrando que ele é aquele que reparte o pão, reparte a palavra, mas os discípulos, em sentido espiritual, eles iam às multidões dessa terra, até os confins da terra, levando esse pão que é a palavra de Deus. E, meus irmãos, outra lição que aqui esse milagre deixa muito claro para todos nós é que sem Jesus nada podemos fazer. Ele é o dono da obra. Ele é quem reparte os seus dons a quem quer e como ele quer. Ele é quem faz, claro, né, ali no homem, pelo poder do Espírito Santo, ele é quem faz com que esse homem agora, cheio de Deus, possa compartilhar o Evangelho com uma tão grande multidão. Mas é uma ação de Deus, não é uma ação do homem. Para nós, meus irmãos, nós irmos por esse mundo levando a palavra do Senhor é algo que para o ser humano realmente não há condições. Não há condições. Por quê? Porque a pregação do Evangelho ela é realmente algo que vem impactar o homem, que vem realmente lançar o homem contra o cais da sua vida. Somente o poder sobrenatural de Deus nesse partilhar do pão, né, que é a palavra do Senhor, pode realmente fazer efeito na vida e saciar, como saciou naquele tempo, algo material, saciar agora, nesse simbolismo aqui, desse milagre, a fome espiritual. Então Jesus, a palavra, sendo o pão, os discípulos, aqueles que vão às multidões para compartilhar aquilo que também eles receberam. O terceiro ponto tem como tema uma lição de provisão. Olha só, irmãos. Nesse terceiro ponto, Jesus aqui vai mostrar para os discípulos que não precisa de muita coisa não para realizar um milagre. O que ele precisa é só a nossa fé. Acreditar em Deus, que Ele pode fazer milagre, que Ele é Deus acima de todas as coisas. Os discípulos descobriram que havia um menino que trazia, vamos dizer ali, o seu lanche. 5 pães pequenos de cevada e 2 peixinhos. João 6 e 9. Jesus pegou esses pães e os peixinhos, deu graça ao Pai. Olha só a lição que Jesus nos dá aqui. Será que hoje a gente dá graça ao Pai pelo que a gente tem, mesmo sendo de pouca quantidade? Será que damos graça ao nosso Deus? Será que a gente agradece o pouco que Deus nos dá? Ele aqui, Jesus deu graça ao Pai. E por meio de suas mãos realizou o milagre da multiplicação dos peixes. Que poder do alto se realizou nesse momento. E ao mesmo tempo ele estava mostrando aqui para os discípulos que eles, como o professor Isaías falou, mostrando para os discípulos que sem Jesus a gente não consegue nada. Precisamos de Deus 24 horas por dia. Que Ele pode trazer a existência com 5 pães e 2 peixinhos e pode encher a sua casa de alimento.
A gente não sabe qual a sua necessidade, mas se você entregar os seus caminhos para o Senhor, confiar nele, colocar sua fé em obra, aí sim, Deus vai realizar um milagre na sua vida. A quantidade foi tão grande que precisava buscar alguns cestos para distribuir os pães e os peixes. E a multidão, e a guarda, o que restou. Quer dizer, a multidão se alimentou e ele ainda precisou pegar uns cestos para juntar o que sobrou ali. Assim todos comiam até se saciar. A lição que tiramos deste episódio é que Deus nos surpreende com soluções extraordinárias. Ele manifesta o seu poder de provisão para aqueles que acreditam nele. Então, põe a sua fé no Senhor. Confie nele. E o milagre vai se estabelecer na sua vida. Essa lição é para isso. Para a gente acreditar em Deus, que Deus pode sim todas as coisas. Só basta a gente acreditar nele e depositar a nossa fé em Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus, meus irmãos. Chegamos agora no nosso terceiro e último tópico, não é isso, Salomão? Isso. Da nossa lição, que estamos falando sobre Jesus tendo esse simbolismo do pão, caracterizando o nosso Senhor e também a sua palavra. Meus irmãos, esse nosso terceiro tópico, Jesus, o pão que desceu do céu, ok? Nosso subtópico fala assim, qual era o real interesse da multidão? E aqui, em resumo, meus irmãos, o nosso autor ele diz que o real interesse da multidão era saciar sua fome tão somente. Não estava ali seguindo Jesus para ter mais conhecimento daquela pessoa tão diferente e tão poderosa que era ele, nem muito menos para receber a mensagem do Evangelho. Aqui, meus irmãos, nós podemos fazer um paralelo com alguns pseudos-evangelhos que nós temos aí no nosso tempo, ok? Que são evangelhos ditos sociais, ok? Infelizmente, nós temos esse tipo de segmento de evangelho que diz que a pregação do evangelho sem obras sociais, ela é incompleta, ok? E isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Isso leva a um engodo. Isso é um engodo, melhor dizendo. E isso leva realmente a pessoas a se aproximarem ou quererem se aproximar de Deus por interesses que não são os interesses fundamentais da palavra de Deus. Alimentar o faminto, fazer obras de caridade, fazer obras sociais, ela é importante para o crente que já é salvo. Isso não serve para salvar ninguém. Você pode ser a pessoa mais caridosa desse mundo, fazer as melhores obras e maiores obras sociais que já existiu na história. Se você não receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se você não se alimentar do pão da vida espiritual, você está fazendo obras que vão perecer nessa terra juntamente com você. Ok? O Evangelho de Jesus não é um Evangelho social. Não é um evangelho de cunho socialista. Muito pelo contrário. Quem diz isso mesmo, quem é o próprio Jesus. Vou trazer para você. Leia também João capítulo 6, versículo 26. Diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe, veja a crítica que o Senhor Jesus dá. Na verdade, repete aqui o termo na verdade, para dar ênfase ao que ele estava falando. Eu vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Ok? Então, muito mais que resolver um problema social que qualquer outra pessoa poderia resolver, qualquer outra pessoa poderia ali suprir uma fome de uma pessoa, comprar um pão, dar para aquela pessoa. Qualquer pessoa pode fazer isso. Mas isso não transmite para Deus uma vida verdadeiramente livre do pecado. Você pode ser o maior feitor de obras sociais nessa terra. Isso não vai levar você a nada de modo espiritual. Não vai. Então fuja do evangelho social. Fuja do evangelho socialista. O que eu quero dizer com o evangelho social socialista? Quando ele coloca o social em
pé de igualdade com a salvação que é pela graça, não é por minhas obras. Não é por minhas obras. A salvação em Cristo é pela graça de Deus, que é bondade. E isso não vem de mim, não vem de você, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então eu posso fazer obras e obras e obras, posso repartir o pão com milhares e milhares de pessoas. Se eu não for alcançado pela graça do Senhor, as minhas obras vão me acompanhar tão somente até o meu sepulcro e ali acaba. Para Deus não há significado algum. Eu faço obras porque eu já sou salvo pela graça. Eu não faço obras para ser salvo. As obras não complementam o poder da graça, como o evangelho social, pseudo-evangelho social, pseudo-evangelho socialista prega. E infelizmente, Salomão, muitas pessoas têm entrado por esse caminho, ok? Caminho que leva à perdição, porque ninguém pode colocar nenhuma pedra diante da graça de Deus, que só ela pode salvar todo e qualquer pecador. Amém, maravilha. O segundo ponto desse terceiro tópico nos diz assim: o pão do céu. Ele fala aqui que na lição nos diz que não é preciso debater muito sobre a identidade do pão do céu, porque o próprio Jesus ele dá ênfase aqui no capítulo 6, no versículo 48, ele diz que eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu, que traz vida. Então, na lição, o autor ele nos leva a entender que o próprio Jesus afirma categoricamente que ele é o pão da vida. E o Evangelho de João, há pelo menos 7 declarações, somente no Evangelho de João, que autenticam essa identidade divina de Jesus. Ele diz aqui: eu sou o pão da vida. Outra declaração: eu sou a luz do mundo. Note o eu sou. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Que maravilha! Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Note como ele usa o termo eu sou, porque aponta para Deus. Ele é o próprio Deus. Mostrando aqui a deidade de Jesus. Então, há uma comparação no versículo 32 entre o maná na peregrinação de Israel, no deserto, sob a liderança de Moisés, com o verdadeiro pão que desce do céu. Há essa comparação, certo? Como o maná descia no deserto para o povo se alimentar, todo dia descia o maná, todo dia um maná novo. Então ali está apontando para o pão que descia do céu, Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, o próprio Cristo, nosso Senhor, que afirma de quem se alimenta desse pão, viverá para sempre. Glória a Deus. Olha, quem se alimenta desse pão não morre, tem a vida eterna. Nós temos essa sede espiritual, ele é preenchido com esse poder do céu, que é Jesus Cristo, que é o pão da vida. Então, quem se alimenta viverá para sempre, jamais morrerá. A morte jamais terá domínio sobre ele, porque ele tem a vida eterna, ele está para sempre com Cristo na glória, irmão Isaías. Glória a Deus, meus irmãos. Chegamos agora no nosso terceiro e último subtópico, ok? Para finalizarmos aqui essa exposição da nossa lições bíblicas das escolas dominicais. Vale ressaltar, meus irmãos, que este programa não tem a intenção de substituir a EBD, ok? É necessário que você compareça à sua igreja local no domingo ou no sábado, se de repente a sua escola dominical escola sabatina, ok? Compareça à sua igreja e use este programa como uma ferramenta para aprimorar, para tirar alguma dúvida, para lhe auxiliar, ok? Mas compareça à sua escola bíblica na sua igreja local. Meus irmãos, o nosso terceiro tópico fala assim, subtópico: o que é comer o pão? Ok? Nosso autor diz: observamos uma mudança nas palavras de Jesus
ao passar de o pão, entre aspas, o pão vivo que desceu do céu, para o pão que eu der é a minha carne, ok? Então aqui, meus irmãos, nós estamos vendo que Jesus, ele já aprofunda um pouco mais essa questão e diz que o pão que ele vai dar é a sua própria carne, já simbolizando ali a questão da sua morte na cruz do Calvário. Mais tarde, o apóstolo Paulo fez uma associação simbólica, ok? Entre o pão e a ceia do Senhor e a carne de Jesus, afirmando: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Nós sabemos que a questão do sangue e do pão compartilhado por Jesus na ceia e também trazido para a igreja, e nós fazemos isso também na igreja, é um mero simbolismo do corpo de Cristo, ok? E do sangue de Cristo também ali, ok? É uma simbologia, é algo realmente simbólico que nós usamos para rememorar, ok? Aquilo que Jesus mesmo disse: fazer isto em memória de mim. Então, é uma prática que a igreja cristã tem de sempre lembrar o sacrifício que Jesus fez, entregando a sua própria carne, ou seja, o seu próprio corpo a ser morto, o seu sangue a ser derramado pelos pecadores, trazendo justificação e redenção diante do Pai, aplacando a sua ira que estava sobre todos nós. Diz aqui ainda o nosso autor: de forma evidente, ao mencionar a partilha da sua carne, o nosso Senhor refere-se, para ressaltar aquilo que eu estava falando para você, refere-se à sua morte na cruz, onde oferece a sua vida em prol dos pecados que se arrependem e creem no Evangelho, proporcionando-lhes salvação e vida eterna. É importante nós falarmos isso, meus queridos. Por quê? Porque existem segmentos evangélicos, ok? Mais propriamente o catolicismo, certo? Que traz essa questão do pão e do sangue como se fosse algo literal, ok? Quando ali é apresentado aqueles símbolos lá na missa que eles fazem, eles dizem que aquilo é verdadeiramente, ok? O sangue e o pão. Quando isso não é verdade. Aquilo apenas simboliza, ok? O corpo e o sangue do Senhor. O pão e também ali o vinho. Meros simbolismos, mas que realmente temos que ter, como o próprio apóstolo Paulo deixa claro, nós temos que ter consciência daquilo que estamos fazendo. E a consciência é esta: eu estou aqui realmente lembrando, relembrando, rememorando o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário, me trazendo plena, total e completa salvação pela graça dele mesmo. Assim chegamos à conclusão dessa aula. A gente aprendeu nessa aula de hoje que Jesus é o pão da vida e se ofereceu por nós, por mim e por você. E aquele que se alimenta da sua palavra satisfaz a sua fome espiritual e recebe a vida eterna. Olha só, o nosso Senhor é o pão da vida. Ele morreu na cruz para nos salvar. Ele se ofereceu por nós. Ele pagou esse preço por mim e por você. Basta só que você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, irmão Isaías. Aí você vai alcançar a vida eterna. Você vai conviver com esse pão eterno que é Jesus Cristo. Comer dele. Mas o que não podemos, irmão Isaías? Fica aí. Por conseguinte, não devemos limitar-nos ao alimento material, ok? O próprio Jesus, ele deu essa crítica, não é verdade? É verdade. Porque tem uma função fisiológica relevante, ok, porém passageira, certo? Vamos lá, temos que experimentar, portanto, o alimento celestial, que proporciona a vida em abundância eternamente, que é o próprio Jesus. Esse alimento natural, né, Isaías, ele só preenche aquele momento, né? Preencheu aquele momento e muitos ficam satisfeitos.
Mas só que o alimento espiritual é para a vida eterna. É eterno, não se acaba, entendeu? A Bíblia diz que salta em nós como a água viva, né, que sai de dentro para fora, traz vida, traz transformação de vida. Amém, irmãos? Com isso concluímos a aula, já te espero na próxima aula, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Amém, meus irmãos. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like aí, nos ajuda a levarmos essa mensagem para mais e mais pessoas e que essa plataforma possa saber que esse conteúdo é muito relevante, ok? Para que mais vidas sejam alcançadas por essa ferramenta para a glória de Deus, que eles venham também experimentar o pão da vida, que é Jesus Cristo. Deus te abençoe. Amém.